Estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação, a nossa TV Evangelizar. O programa de hoje apresentado aqui da Arena FTD, no campus do Prado Velho, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no L'Express Café. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre exorcismo. E o meu convidado é o padre Rubens Miralha Zani, que há 4 anos foi autorizado pelo seu bispo diocesano a celebrar exorcismo. Padre Rubens, prazer em tê-lo aqui no nosso Café Teológico. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Padre, vamos começar. O exorcismo está no nosso senso comum, na nossa cabeça, com uma coisa... Já esteve mais presente, né? Antigamente se sabia o que era, hoje se tenta adivinhar o que seja, na verdade, infelizmente. Na verdade, o exorcismo é um sacramental, ele faz parte das bênçãos que a igreja dá. Né? E se trata de uma bênção deprecatória que comanda, em nome de Deus e da igreja, ao demônio que deixa a pessoa livre da sua ação extraordinária, porque nós distinguimos no demônio 2 tipos de ação, a ação ordinária e a ação extraordinária. A ação ordinária é a pior delas, que é a tentação. A gente não liga muito para a tentação, infelizmente. A gente acha que tentação é bobagem. Na verdade, a tentação é que nos leva para o inferno. Uma possessão não leva ninguém para o inferno, mas uma tentação cedida leva. Porque na tentação, o demônio me oferece alguma coisa como se fosse boa, eu mesmo sabendo que não é, acolho, aceito e permito então que ele domine sobre mim. Já nas outras atividades que o demônio pode exercer sobre nós, que nós chamamos de extraordinárias, muitas vezes a pessoa não tem responsabilidade sobre aquilo. Às vezes tem, às vezes vai atrás, vai procurar e acha. Mas, às vezes, acontece da pessoa sofrer essa ação, independentemente da própria vontade. Um malefício feito, por exemplo. Não foi a pessoa que foi atrás. Diferente, por exemplo, de alguém que vai procurar uma cartomante, alguém que vai para um centro espírita, alguém que vai para um terreiro de umbanda, alguém que vai frequentar uma seita satânica, aí é diferente a coisa. Aí foi procurar sarna para coçar. Mas quando uma pessoa sofre um malefício, por exemplo, ela não tem responsabilidade sobre aquilo. E numa possessão, no caso de uma possessão, que é o grau máximo de atividade possível, no momento de transe, a pessoa não tem domínio nenhum sobre si. Não tem capacidade de se conter, de se controlar, de nada. Por isso que eu digo... eu repito aquilo que a igreja ensina. A tentação é a pior coisa que o demônio pode fazer por nós. Porque ele nos oferece e a gente diz, muito obrigado, eu quero, dá para mim. Nós estamos falando aqui, então, da sedução e da mentira. Visto que o pai da mentira é o nome que se dá também ao satânico. O demônio ele consegue apresentar para nós de uma forma agradável, de uma forma elegante, de uma forma sedutora, como o senhor mesmo disse, né? Algo que, na verdade, é péssimo. Eu lá no meu fundo posso, às vezes, não perceber, mas muitas vezes eu percebo. E ainda assim, eu acabo aceitando. É só. É uma coisinha à toa. A gente não liga tanto para a tentação. E a tentação é que é a coisa mais perversa que pode acontecer para nós. Porque a tentação, como eu disse, a tentação nos leva para o inferno. Os outros não. Infestação, por exemplo, é a presença do demônio num ambiente, uma casa, num lugar, ou num objeto, ou num animal, para fazer mal para as pessoas que estão ali, evidentemente. A vexação é uma outra forma da ação extraordinária do demônio. Atinge a pessoa no físico,
gera, por exemplo, doenças. Que quando você vai verificar no médico, não acontece nada. Você faz os exames, você faz radiografias, você faz cintilografia, você vira a pessoa do avesso e não acha nada de errado no organismo da pessoa. Só que a pessoa tem todos os sintomas. Aí você vai dizer, então é da cabeça, é psíquico. Você faz também testes psicológicos, você verifica com a pessoa e a pessoa não tem nada, a pessoa está boa. Padre Rubens, na tentativa, às vezes, de negar a existência do demônio, existem alguns discursos que dizem assim, que Jesus libertou as pessoas de doenças e não de possessões demoníacas. Explica para a gente isso, por favor. Nós temos nos evangelhos uma distinção muito clara quando se trata de doença e quando se trata de possessão. E quando se trata das duas coisas juntas. Lhe dou um exemplo. A mulher encurvada, que Jesus liberta num dia de sábado, Evangelho de São Lucas. Ela estava na sinagoga, participando do culto. Não podia participar plenamente porque ela tinha aquele problema, uma espécie de escoliose, a mulher era curva. Jesus liberta aquela mulher daquela situação. Era uma ação demoníaca que impedia aquela mulher, era uma vexação. Muito diferente quando Jesus, por exemplo, cura leprosos, cura cegos, coxos, paralíticos. Ali não se fala absolutamente de uma possessão. Nós temos um caso misto, que é o caso daquele rapazinho que Jesus encontra quando ele desce do Tabor. E ele encontra já ali a bagunça toda feita, porque tem alguns apóstolos que tentaram exorcizar o menino e não conseguem. O menino apenas vê Jesus, ele entra em transe e começa a espumar, aquela coisa toda. Ali nós temos epilepsia e possessão. Conjuntamente. Sim. Bom, aí entra também uma outra cunha na nossa conversa, que é aquela, né? Que talvez venha de encontro à sua preparação e aquilo que o senhor estudou, que é, Jesus vai dizer assim, vocês não estão, em outras palavras, preparados para expulsar esse tipo de demônio. Precisa de muito jejum e oração. E de muita oração. Explica, Sim. Por favor, padre. Primeiro, na tradição hebraica, a oração, ela sempre é acompanhada do jejum. Sempre. Sim. O jejum e a oração são duas armas que até hoje nós usamos para fazer um exorcismo. Quando eu sei que eu tenho que fazer um exorcismo, está marcado, está certo, eu jejuo. E além das orações que eu sou obrigado a fazer como padre, breviário, a missa diária, etc. e tal, eu intensifico ainda mais a minha vida de oração. Por quê? Porque Jesus disse que é assim que a gente consegue dar conta do recado. Fora disso, a gente não dá conta. E eu tenho que me lembrar que eu estou fazendo isso não em meu nome, mas em nome da igreja. Então, não sou eu que exorcizo, é a igreja que exorciza através de mim. Sim. Então, eu tenho que fazer do jeito que a igreja me diz para fazer. Então, esse tipo de situação, mas voltando ainda à situação anterior. Perfeito. Existe um caso de possessão pura, um endemoniado de Gerasa. Ali não é vexação, como é o caso da senhora encurvada. Não é um caso misto de doença e possessão, como é o caso do menino aos pés do Tabor, mas é um caso de simples possessão, o endemoniado de Gerasa. Então, diante dessas circunstâncias, a igreja, depois de um exame, porque também a gente não dá por boa, já de cara, assim, a pessoa está estranha, a pessoa está com um comportamento esquisito, a pessoa está com não sei o quê, é demônio. Não, a igreja é muito prudente, exige primeiro que a gente faça a exclusão mais completa possível de qualquer coisa de caráter físico ou psíquico. E diante dessa negativa, tanto da medicina, quanto da psicologia e da psiquiatria... Esgota-se isso. Aí, então, pode ser. Sim. E aí, a gente lida com a pessoa, trata com a pessoa, primeiro tentando reconstruir
faz uma anamnese, faz o histórico. Desde quando, que reações que a pessoa apresenta. Nós temos os prenotanda no início do rito dos exorcismos, que nos dão boas indicações a respeito de como é essa ação extraordinária na vida das pessoas. E nós precisamos, então, nos ater àquilo que a igreja orienta e àquilo que a igreja ensina. Em relação a isso, a gente às vezes faz certas perguntas às pessoas para poder esclarecer certas afirmações que as pessoas fazem. Muitas das pessoas que nos procuram realmente não têm a menor necessidade disso. Mas até aí o exorcista é muito bom também porque tira as minhocas da cabeça delas. Uhum. Porque a pessoa fica achando, porque fizeram alguma coisa, porque eu tenho esse tipo de situação complicada, problemática. Problema e complicação todo mundo tem, Jesus amado. E faz parte, inclusive, da vida cristã. Nosso Senhor diz, tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, sem essa cruz não tem vida cristã. Agora, existem certas situações, infelizmente, que são causadas por agente externo, como no caso o demônio. Mas são raras, realmente são raras. Nesses meus anos de ministério, eu encontrei, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas realmente afetadas por ação extraordinária do demônio. Mas é uma coisa rara realmente de se encontrar. Uma coisa rara. Perfeito. A gente vai fazer o primeiro intervalo do programa agora. Estou conversando aqui com o padre Rubens Miragliazzani, exorcista, que está nos dando uma noção exata do que significa o exorcismo e explicando para a gente esta celebração e esta forma também de sacramental da igreja. Eu e o padre vamos tomar um cafezinho e a gente já volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com a segunda parte do nosso Café Teológico de hoje aqui pela TV Evangelizar, programa apresentado aqui da Arena FTD, no campus do Prado Velho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no L'Express Café. Antes da gente começar essa segunda parte, quero convidar a você a vir fazer parte da família Evangelizar. São muitos os trabalhos que são feitos graças à ajuda dos nossos associados. A Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa, ações sociais de reabilitação de pessoas em estado crítico, em situações difíceis, além da evangelização e do conforto espiritual. 3221-6060. Venha fazer parte da nossa família. Vamos continuar agora com o padre Rubens Miragliazzani, o padre exorcista. Ele é da Diocese de Bauru, cidade episcopal da nossa querida São Paulo. Justamente. Cidade dos bispos. Padre, eu queria pegar agora um lado que me parece que talvez esteja ligado muito com a nossa, não com a questão mística, mas com a superstição. Olha só, da mesma forma como eu preciso estar antenado, vou colocar esse termo, com Deus, num espírito constante de oração, de bons pensamentos, de coisas elevadas, como de prática de vida cristã. De prática de vida cristã, como diz o apóstolo Paulo, né? Para poder ficar sintonizado com Deus. Eu sou, de repente, uma pessoa sorteada pelo maligno para ser atingida por ele, ou ela perdeu essa sintonia e ficou exposta? Na verdade, o demônio nos tenta sempre e a todos. Tentou nosso Senhor. O primeiro domingo da Quaresma nos apresenta Jesus no deserto tentado. Então, a ação ordinária dele é sempre presente, é sempre constante e não tem, vamos dizer assim, algum privilegiado. Todos nós recebemos a mesma atenção. Acontece que para a ação extraordinária do demônio,
nós precisamos, primeiro de tudo, de uma coisa muito interessante, da permissão de Deus. É interessante a gente pensar, mas Deus deixa acontecer isso, então Deus não é bom? Não, Deus é ótimo. Deus não é bom, Deus é ótimo. E se Ele permite isso, é para o nosso bem. É para tirar um bem dessa realidade. Então, Deus permite. Permite em que circunstâncias? Permite quando eu vou atrás e procuro. E a gente sabe que quem procura acha. Então, eu já falei a frequência a terreiro de Umbanda, a centro espírita, a leitura de sorte, cartomante, horóscopo e via discorrente. Queria procurar respostas fora de Deus. Sim, porque são um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento da lei de Deus, do decálogo. Segundo, quando acontece de alguém fazer um malefício e essa pessoa não ter uma boa vida cristã. Eu acompanho uma família, já tem 1 ano isso, uma família que vem de Belo Horizonte para ser exorcizada em Bauru. Eles não têm exorcista em Belo Horizonte, eles vêm para Bauru. Passam uma semana comigo lá em Bauru, eu exorcizo os 4 todos os dias. E quando eles estão lá, vão à missa de manhã, vão à missa à tarde, etc. e tal. Tem uma vida cristã um pouco mais intensa. Fazendo a anamnese da realidade deles, eram 6, mais o pai e a mãe. Então, 8 pessoas na família. Todos eles sofreram perdas fantásticas, coisas horrorosas aconteceram com a família, etc. e tal, com exceção de uma pessoa, a mãe. Por quê? Era a única pessoa que tinha vida cristã dentro de casa. Mesmo quando ela perdeu os filhos em 2 acidentes gravíssimos. Um deles, inclusive, a coitada viu o acidente acontecer porque foi gravado no jornal e foi colocado no Jornal Nacional. Essa senhora nunca se revoltou contra Deus, ela sempre disse, Deus fez o que era melhor para os meninos. O marido não se revoltava, queria explicações e coisa e tal. Os outros filhos, todos os filhos se afastaram da fé católica. Depois, aos poucos, é que foram voltando, foram sendo de novo reconduzidos pela dor, pelas intempéries da vida, voltaram à fé católica. Mas essa senhora nunca na sua vida perdeu essa comunhão com Deus. Com ela nunca aconteceu nada. Nunca. Nós estamos falando, Padre Rubens, do paradigma de Jó? Sim. O livro de Jó ilustra de uma maneira muito clara essa possibilidade do demônio agir sempre e só com a permissão de Deus. Fala, por que Deus consente? Porque quer tirar um bem daquilo. Então, como eu dizia, o primeiro tipo de gente que vai atrás, gente que procura. Segundo tipo de gente que sofre a ação de quem foi atrás e procurou. Agora, o terceiro tipo é o que pode causar mais escândalo para nós. Pessoas íntimas, unidas a Deus, que Deus permite que isso aconteça, para elevar essas pessoas ainda a um grau maior de santidade. Nós temos alguns santos na história da igreja que sofreram de possessão demoníaca. E essas pessoas, por que Deus consentiu que isso acontecesse com elas? Para elevar essas pessoas ainda mais na santidade. Para fazer com que essas pessoas fossem uma espécie de vítimas, como Cristo na cruz. O que Nosso Senhor fez para merecer a cruz? Nada. Mas Ele estava lá em nosso lugar. E foi elevado. E aí, elevado da terra, atraiu todos a Ele. Perfeito. Deixa eu mudar um pouco o rumo da conversa, porque me parece que as pessoas, assim como eu, devem estar curiosas de saber por que o amigo há 4 anos está autorizado pelo meu bispo diocesano a celebrar o exorcismo. Por que eu fui procurar isso?
Muita gente me pergunta. Eu fui... E quem procura acha, né? Acha. Eu também disse. Já achei muito. Mas o fato é esse. Por que eu fui? Porque eu vi muita gente sofrendo com essas situações e muita gente com dúvidas a respeito dessas situações da própria vida e não tinham a quem procurar para dar uma resposta. Havia uma ignorância com relação a isso. Muito grande, muito grande. Sim. Infelizmente, nós nos seminários hoje não temos mais aquela formação que antigamente tinha de teologia ascética e mística, né? Tinha aquele manual do Tanqueray, que era básico, e o pessoal conhecia muito bem essas realidades todas. Depois do Vaticano II, se introduziu tanta Sagrada Escritura na formação do clero, que não tinha mais espaço para outras coisas. Entre as coisas que caíram, infelizmente, teologia ascética e mística caiu. Então, os novos padres não têm essa formação. Eu fui procurá-la por minha conta e risco. Eu fui atrás, fui estudar, fui me preparar e continuo estudando. Eu faço parte de uma associação, Associação Internacional dos Exorcistas, aonde periodicamente nós nos encontramos para estudar esses casos, para trabalhar teologicamente sobre eles, para fazer intercâmbio de experiências, que é uma coisa muito rica. Na minha situação, por exemplo, eu não tive um mentor, eu não tive um introdutor, eu não tive um mestre, um exorcista mais experimentado que pudesse me acompanhar. O que eu fui fazer, eu fiz a partir do que eu tinha estudado sozinho, sou um autodidata nesse campo. E nós aqui no Brasil temos uma carência muito grande de exorcistas. Cada diocese deveria ter ao menos um, e isso nós não temos, inclusive dioceses enormes. A Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, não tem nenhum exorcista. Falo da realidade de São Paulo. A igreja, de certa forma, descuidou-se disso? Falando infelizmente, como igreja agora? Sim. Infelizmente, sim. Padre, uma outra questão. O cinema explorou negativamente o exorcismo e trouxe, digamos assim, ao invés de trazer um esclarecimento, trouxe um pânico com relação a isso ou não? Na verdade, fez o exorcismo um espetáculo. E o exorcismo não é espetáculo. É um ato de fé. Quando aparece alguém à sua procura, pedindo os seus préstimos, a sua ajuda, o seu conhecimento, você consegue perceber num golpe de vista inicial se é possessão ou não? Não. Eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, paranormalidade, não tenho nenhuma intuição, nenhuma capacidade extraordinária. Eu preciso ouvir a pessoa, acompanhar essa pessoa, rezar com essa pessoa, avaliar as reações dessas situações. E aí, Padre Amort, que foi presidente da nossa associação durante muitos anos e recentemente falecido, ele dizia uma coisa que realmente é assim: a gente só vai ter certeza durante o exorcismo. É o exorcismo que põe para fora o bicho. Então, a gente precisa primeiro tomar todas as providências e cautelas para a gente não comer gato por lebre. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, além do trato direto com a pessoa, eu tenho uma foto aqui, muito obrigado. Eu vou só dizer se a pessoa é bonita ou feia, de acordo com os meus parâmetros de estética. Sim. Mas não posso fazer mais que isso. Certo. Eu trouxe uma roupa, não entendo de moda. Não existe esse tipo de coisa. Não existe. Eu conheço, em toda a história do exorcismo, um exorcista já falecido, Padre Cândido Amantini, morreu inclusive em odor de santidade, que tinha esse faro. Ele batia o olho e ele podia dizer, por foto, essa pessoa precisa, essa pessoa não precisa. Conquanto que na fotografia os olhos da pessoa aparecessem muito claramente. Certo. Mas é o único que eu conheço. Porque nós, exorcistas, não temos essa clarividência, né? Nós não temos essa capacidade assim de imediato bater o olho e dizer. Agora, muitas vezes a gente percebe isso assim, a gente percebe com clareza, né?
quando tem safadeza no meio da história. Duas que já apareceram lá em casa, eu falei com todas as letras. Olha, o que te faz falta é isso aqui. Cinta, é couro. Então, como eu estava na companhia dos pais, né? Eu falei, o que está te fazendo falta é isso aqui, minha filha. Couro. Aí você vai a um cinto. Não um cinto muito, é um cinto de couro mesmo. Certo. Nós estamos indo para o final do programa, eu tenho duas questões que eu gostaria que o querido amigo respondesse. A diferença entre oração de libertação e exorcismo. É muito simples. Na oração de libertação, a gente pede a Deus que Deus intervenha, que Deus haja. No exorcismo é um comando direto que eu dou ao demônio, em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome da igreja. Essa é a diferença fundamental que existe entre uma e outra. A oração de libertação, ela pode ser tão eficaz quanto um exorcismo, quando é feita como se deve. Com piedade, com devoção, com fé. Implorando a Deus que haja naquela circunstância e que ponha para fora aquela realidade. As pessoas entendem o significado que tem, por exemplo, no sacramento do batismo, o exorcismo que é feito? Do jeito que é feito no atual rito, eu duvido até que elas percebam que tem um exorcismo. No rito anterior, no rito antes do concílio, era muito mais explícito, era muito mais evidente. Inclusive porque ex habea imunda espírito, só fazia insuflação e tudo mais. Hoje, na renovação das promessas do batismo, para aqueles que levam os filhos a batizar, e a promessa que pais e padrinhos fazem em nome do batizando, do catecúmeno, né? Ficou muito light. Ficou muito light. Esse tipo de exorcismo, por exemplo, todo padre pode fazer e o faz quando ele faz o batismo. Não é esse tipo de exorcismo que se fala quando no cânon 1172, que é o único cânon do novo Código de Direito Canônico, se faz referência à nomeação explícita de um exorcista para essas situações particulares, com os requisitos que aparecem tanto no primeiro quanto no segundo capítulo do cânon. Tá bom. Queria agora que o senhor falasse para os nossos telespectadores naquela câmera ali. Eu vou perguntar como se fossem eles perguntando. Como é que eu faço para ficar, não digo imune, mas ficar resistente a essas tentações demoníacas? Tenham uma vida cristã saudável. Missa todo domingo, se der para ir durante a semana, melhor ainda. Oração, feita com o coração, não só de boca, não é só repetição de palavras. Rezem o terço. Procurem fazer visitas ao Santíssimo Sacramento. Leiam a palavra de Deus e procurem aplicar essa palavra de Deus à própria vida. Exerçam as obras de misericórdia com as pessoas, tanto as corporais como as espirituais. Tenham na boca uma palavra de perdão para as pessoas e no coração também. Porque se eu peço a Deus perdão das minhas faltas, eu tenho que estar disposto a perdoar também quem me ofendeu, como diz o Pai Nosso. E é isso que faz com que a gente possa ficar como que blindado não existe, mas com muitos anticorpos para a gente poder evitar, seja de cair em tentação, seja de ter o problema de qualquer ação extraordinária na vida da gente. Padre Rubens, quero agradecer. Imagina, foi um prazer. Em nome da TV Evangelizar, pela sua presença entre nós, esclarecendo esse tema tão fascinante que é a questão do exorcismo e tão pertinente para que a nossa vida cristã seja uma vida boa. A sua bênção. Muito Deus obrigado. abençoe e foi um prazer poder colaborar. Tudo bem. Você também aguarde pelo nosso próximo encontro. Obrigado.